Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Nós vamos convidar a fonoaudióloga Patrícia Valente para um bate-papo, né, sobre ronco e apneia do sono. Boa noite, Paula Freire. Tudo bom? Boa noite, Carla. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ri. Que bom que você está aqui. Ficou com medo, mas resolveu entrar, né? Que joia. Nós vamos aguardar um pouquinho. A Patrícia dá um oi aqui. Pati, você já entrou. Eu vou te pedir agora para você clicar para me pedir a permissão para eu te aceitar aqui, para a gente começar o bate-papo. Aí, Ilha, vamos aguardar um pouquinho. Aí, boa noite. Tudo bom, né? Tudo jóia. Então tá bom. Bom, eu acho que esse assunto ele é de interesse, não foi com o objetivo de falar para fonoaudiólogo que a gente, né, resolveu fazer essa live. A gente vai falar para o fonoaudiólogo, mas a gente vai falar para a população de uma forma geral que é interessada no assunto e que não conhece muito, né? Então, Sim. primeiro, Paty, eu vou te apresentar. Patrícia Valente, ela é especialista em motricidade. É membro do grupo de motricidade orofacial e disfagia de Belo Horizonte e é mestre em linguística. Então, boa noite a todos que estão entrando. Boa noite, Isabela Vono. Boa noite, Fran, Augusto, Angélica. Então, tem muita gente aí interessado no assunto. Ô, Patrícia, então isso aqui é um bate-papo. Eu vou te fazendo algumas perguntas, mas quem tiver interesse e quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aqui no chat que eu vou transmitir a pergunta para a Patrícia, ou se a Patrícia também pode ficar à vontade para ler e responder as perguntas, tá bom? Então, primeira coisa eu queria saber o que te levou a atuar com ronco e apneia do sono? Por que você foi para essa área e se tornou uma especialista nessa área? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da Fonomais, seu convite em especial. E como você falou, o objetivo é orientar a população, né? A gente escuta muitos amigos, muitas pessoas, nossa, eu tenho apneia, mas não vê tanta importância em fazer uma avaliação com um médico, fazer um exame que vai identificar qual o grau dessa apneia, como é que é o ronco. Então, aí a gente, né, resolveu orientar a população para... Porque o risco é grande, né? Não é coisa de se brincar. Bom, Uhum. a demanda está crescendo bastante, como você mencionou. Eu sou especialista em computadora social e com o crescimento dessa procura, eu estou estudando cada vez mais. Tenho o objetivo de fazer uma prova, porque desde 2016 existe uma certificação na área do sono para a fonoaudiologia. E aí também outros profissionais otorrino, dentistas também são certificados na área. Para na área da fonoaudiologia, a gente pode dizer que a gente está entrando agora, né? Mas existe uma atuação muito interessante, muito importante do fonoaudiólogo nessa área também. Mas, Patrícia, afinal de contas, o que é o ronco? O que faz uma pessoa roncar? Por que existe esse barulho que incomoda tanto? E o que é também a apneia do sono?
Tem diferença entre ronco e apneia do sono? É tudo a mesma coisa? Explica pra gente, por favor. O ronco, ele é uma obstrução, ele é um ruído, desculpa, é um ruído que vai surgir por uma obstrução na via aérea superior, então, na cavidade nasal. E aí, é muito frequente você ver aquela criancinha, ou quando tem quadro gripal, que aumenta o ronco, né? Porque está com dificuldade de respirar pelo nariz, e aí não vai passar o ar direito e vai gerar o ronco. Então, esse ruído, ele é devido à obstrução na cavidade nasal, que pode ser tanto em criança quanto em adulto. A apneia, ela já é uma parada respiratória durante o sono. Então, a gente pode ter casos onde vai ter só o ronco ou o ronco associado à apneia. Mas quando você fala assim de uma obstrução em vias aéreas superiores, né? Então, para quem não sabe, vias aéreas superiores estão mais relacionadas a essa parte nasal e a parte bucal, certo? Sim, E o sim. que pode causar essa obstrução, por exemplo? É um acúmulo de alguma coisa, é um desvio de septo? Explica para a população leiga o que pode levar a essa obstrução. A obstrução ela pode ser originária de aumento de adenoide, que aí é bem frequente em crianças, né? Adenoide a gente não é encontrado mais em adulto, né? Ela vai reduzir. Então, você tem em criança aumento de adenoide, você pode ter a amígdala, porque vai levar uma respiração pela boca, dificultando de respirar pelo nariz, e aí gerando esse ruído, ronco, desvio de septo, como você mencionou. Dentro do nariz tem, né, conhecido como umas carninhas, né, que são os cornetos, Tem os tem alguns, cornetos. né? E aí também podem ficar inchados, que vai levar uma dificuldade de respirar pelo nariz. Então, qualquer obstrução, qualquer, né, o que gere uma dificuldade aí na cavidade nasal ou na cavidade oral, na boca, que pode levar aí o ronco. E aí, é muito comum, né? A criança fez uma cirurgia de adenoide, a amígdala, nossa, agora ele está dormindo, que é uma maravilha, não está roncando mais. Uhum. Ou então, né? Quando está gripado, ronca. Parou a gripe, não tem mais o quadro de ronco. Ok. Então, quer dizer, se eu tiver com uma gripe comum, certo? Aí os cornetos podem ficar mais inchados e durante esse quadro gripal eu posso apresentar um ronco. Mas Sim. assim que a minha gripe melhorar, esse ronco acaba. Então, tem quadros que vão ser passageiros e tem quadros que vão ser mais crônicos, assim. A pessoa começa a roncar e não para nunca mais, né? Com certeza. Assim, não para nunca mais porque não faz o tratamento, que a gente vai falar aqui que tem, né? Faz a pobre da pessoa que dorme com ela sofrer, né? E não precisa mais disso, de acabar com o casamento, né? Porque existe o tratamento para o ronco, que a gente vai falar depois. Bom, eu queria te perguntar uma coisa. Quais são essas, além de acabar com o casamento, muitas vezes, quais são as outras consequências do ronco e da apneia? Faz mal roncar? É prejudicial para quem ronca? O que você pode falar sobre isso? Sim, por isso a importância de fazer uma avaliação, né? E essa avaliação, ela deve ser feita com o médico primeiro, né? Se chega a mim um paciente com queixo de ronco e apneia, eu primeiro vou questionar se ele já foi no médico, como é que está a questão respiratória. Então, tem toda uma avaliação que precisa de ser feita antes do tratamento fonoaudiológico. E aí, é muito importante pesquisar porque o ronco e a apneia está relacionado com a qualidade do sono. Uma noite mal dormida, ela traz uma influência muito grande para a pessoa. E aí você tem, né, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dificuldade de atenção, sonolência,
durante o dia. A pessoa pode levar a depressão, pode levar né, uma dificuldade aí no trabalho. E aí, se a gente pensa na criança, às vezes aquela criança que pode até ser confundida com hiperativa, com ela tem TDAH, na hora que você vai fazer uma avaliação, você vai observar, não, é uma noite que é mal dormida, não dorme bem, e com isso ela fica muito agitada. Então, as consequências, além de interferir no casamento, existem muitas outras consequências. Um risco muito grande, aquela pessoa que não dorme bem, vai dirigir, dorme no volante, como é que fica? Então, dentro da avaliação fonoaudiológica, a gente tem um questionário que avalia essa qualidade de vida, para ver como é que está a sonolência em vários momentos, em várias situações. Né? Então, Eu vi recentemente um trabalho, se você puder complementar, eu vi por alto, falando da respiração bucal nas crianças e que eles estavam fazendo um estudo ligando essa respiração bucal a questões cardíacas nas crianças. Então, é um estudo muito interessante, né? No adulto, às vezes a pessoa fala assim, ó, eu fico tanto tempo com falta de ar nessa apneia e as pessoas ficam preocupadas. Essa apneia, essa falta de ar durante o sono, pode levar, por exemplo, a uma consequência mais grave? Pode causar essa parada respiratória? Pode levar a uma parada cardíaca? Pode acontecer da pessoa morrer, por exemplo, durante o sono por conta dessa apneia? sim. Então, né, é importante, né, foi bom você ter reforçado isso aí, porque acho que é mais um motivo para a gente alertar a população. Tem queixa, acorda com falta de ar, tá roncando, pesquise, não deixe passar, né? Faz uma polissonografia, faz uma avaliação, porque há quadros de ronquiapneia, mas aí por causa da apneia, que é essa parada respiratória durante o sono, né? E aí é uma parada respiratória que tem um tempo maior. Essa parada respiratória por mais de 10 minutos. É uma parada respiratória que pode levar a um quadro de AVC, pode levar a parada cardíaca, a problemas cardíacos, né? Então pode levar a uma morte súbita. Então, não é uma coisa de se deixar passar, né? Não é só uma questão de estar incomodando o meu companheiro, né? É um Não problema, é risco de vida. é um problema de saúde, né? E é um Sim, problema sério. Só para sim, voltar aqui, você falou do TDAH, né? É só para quem não conhece, é o chamado transtorno, né, do déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes, a criança não tem esse transtorno. Ela tem, às vezes, uma respiração oral, dorme mal e isso traz como consequência essa hiperatividade ou até, às vezes, o contrário. A criança não dorme bem, assim como o adulto não dorme bem e ele acaba tendo um dia pouco produtivo porque ele sim. fica com sono, né? Uhum. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Então, Complementar o que você falou, o quadro de ronquiapneia já é considerado questão de saúde pública. ótimo. E só voltando aqui, que também você usou uma expressão que é a polissonografia. A polissonografia é um exame que ele vai medir a qualidade do sono. Então, geralmente, a pessoa vai passar a noite numa clínica com alguns aparelhos conectados e esse exame ele é capaz de perceber como que é a qualidade. Eu durmo bem, eu chego no sono REM, eu tenho apneia do sono, quer dizer, a pausa dessa respiração durante o sono. Qual que é o tempo? E isso determina o grau também dessa vamos chamar dessa doença mesmo, né? Sim, Então, sim. eu tenho graus que são variados, não é isso, Patrícia? Isso.
Então, a polissonografia é um exame que ele é realizado num laboratório próprio, né, numa clínica própria, e aí é necessário colocar aquele tanto de fio, são aparelhos que vão ajudar a medir, a quantificar como é que está esse sono, né? Como você falou aí, a gente tem o sono REM, o sono não REM, são etapas que a gente tem durante o sono. Essas etapas, você tem um sono mais profundo. E esse sono profundo que é o sono reparador. E aí, muitas Uhum. vezes, a pessoa ela não está chegando a esse sono reparador. Ela tem esses despertares, que é o acordar, e às vezes nem acorda com falta de ar. Tem despertares muito pequenos que fazem com que não chegue nesse sono que vai levar um descanso, que vai levar a possibilidade de, no dia seguinte, passar um dia tranquilo, né? Um dia que possa ser produtivo. Então, a polissonografia, a gente fala que ela é o padrão ouro. É um exame que vai conseguir identificar qual que é o tratamento adequado para o paciente. Até nós, fonoaudiólogos, eu preciso do exame de polissonografia para saber como que eu vou direcionar o meu tratamento, né? É um tratamento que ele precisa só do fonoaudiólogo? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, vai precisar de uma intervenção ou de um CPAP, ou de um aparelho que é desenvolvido por dentistas, próprio para o ronco. Então, o CPAP é um dos aparelhos, né, um dos equipamentos, mas a polissonografia é que vai ajudar a direcionar aí como que vai ser esse tratamento. Então tá, então a gente falou de um exame que tem padrão ouro, quer dizer, um exame super confiável, que ele vai dar, falar mesmo como que tá o meu sono, com objetividade. E você começou a falar aí de tratamento, você falou do CPAP. Patrícia, quais são então os tratamentos que a gente tem? Então, muitas vezes eu estou observando que eu estou acordando cansado, que eu não estou rendendo no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, é importante eu fazer uma investigação para verificar se eu estou tendo essa apneia do sono, qual que é a qualidade do meu sono. Então, geralmente, eu procuro um otorrinolaringologista, eu acho que esse é o médico de primeira referência, vamos chamar assim, Sim. não de maior, né? Mas aí eu procuro o otorrinolaringologista e aí ele vai me pedir uma série de exames. Tem uma pergunta aqui da Dri, né, Dri? Tudo bom? Se o fonoaudiólogo pode pedir o exame. O fono pode pedir a polissonografia? Olha, vou te ser muito sincera. Eu nunca, sempre me vem os pacientes com a polissonografia. E como você mesmo falou, esse paciente ele vai precisar de passar por outros profissionais. Às vezes Então, chega por último na fono, né? e mesmo se chegar para mim primeiro, qual que vai ser meu direcionamento? Primeiro vai procurar um otorrino para ver como é que está a questão respiratória, como é que está a condição, né, de vias aéreas superiores. E aí eu posso até nesse encaminhamento colocar que, né, que foi feito uma anamnese, né, a coleta aí da história clínica e tem queixa de ronco e, né, uma dificuldade respiratória durante o sono. E eu posso sugerir o exame, mas ele precisa de passar por outros profissionais. Não justifica a gente pedir e não estar passando por outros profissionais, porque o nosso tratamento não tem como ser realizado se não tiver a avaliação e o parecer de outros profissionais. Então, é um tratamento que envolve uma equipe multiprofissional. Vai ser um otorrino, vai ser um dentista, né? Um odontólogo, vai ser um fonoaudiólogo, certo? Exatamente. A Sandra está falando aqui que, pelo bem do casamento dela, ela fez uma cirurgia para o ronco. E a parte vai falar também que existem outros tratamentos além do tratamento cirúrgico.
E a Luciana Thomsen, boa noite, Lu, falou que o ideal é você encaminhar de preferência para um otorrino especialista em sono. O que eu acho também que muitas vezes acontece, como a gente tem pacientes que vêm de convênio, algumas vezes o convênio não aceita um pedido de exame realizado pelo fonoaudiólogo. Às vezes existe essa burocracia do convênio só aceitar pagar aquele exame quando está naquela guia e com o carimbo do médico, né? Sim. Então, como você falou, às vezes ele já chega com o exame, mas se tiver a necessidade, o ideal é você encaminhar, então, para um otorrinolaringologista, né? Então, e pensando na questão do convênio, né, como você mencionou aí, às vezes você tem muitos profissionais que já são certificados pelo sono, né? Na fonoaudiologia está crescendo cada vez mais, ainda são poucos. Na otorrinolaringologia também, né? Então, assim, muitas das vezes a gente tem profissionais de confiança que, mesmo não sendo certificados, a gente tem uma conversa com esse profissional, explica o caso, e aí pode ser um profissional aí para estar avaliando e a gente discutindo também. E aí, pensando no trabalho interdisciplinar, tem até uma paciente que eu estou atendendo, e agora eu estou discutindo o caso dela com uma dentista, pensando muito no trabalho que eu já fiz com ela, e aí eu encaminhei a polissonografia, ela está me ajudando a analisar, eu vou conversar com a paciente, porque aí, de repente, nós estamos pensando na possibilidade de fazer um trabalho em conjunto, o atendimento fonoaudiológico para melhorar aí as estruturas orofaciais que ela precisa e colocar o aparelho intraoral que ele é desenvolvido aí pelo dentista. Tá. Então, só para a gente entender um pouco. Então, esse paciente chega para você, realmente ele tem esse problema, e aí a gente estava começando a falar do tratamento. Quais são os tratamentos que a gente tem? A Sandra colocou aqui que ela fez a cirurgia, que foi ótimo, que o ronco acabou. Como que é essa cirurgia? Bom, se a Sandra conseguisse nos dizer qual a cirurgia dela, seria interessante. Então tem mais de um tipo. Então fala pra gente, por exemplo, tem uma cirurgia que vai ser de desvio de septo, que é a principal causa dessa obstrução de via aérea superior, e que de repente vai resolver o caso. E tem uma cirurgia que, falando assim para as pessoas entenderem melhor, é como se elas fizessem uma raspagem, tirassem um pouquinho da mucosa, né, que faz parte ali da úvula, do palato, que é o que? A campainha e que é o céu da boca, vamos chamar assim. Agora, o que eu já ouvi falar é que esse pós-operatório dessa cirurgia, que muita gente fala assim, eu vou fazer a cirurgia do ronco, mas essa cirurgia do ronco pode ser desde uma pequena raspagem até algo mais complexo, como raspagem mais a questão do desvio, né? Colocar o septo nasal no lugar certinho. Dizem que o pós-operatório é muito sofrido, que não é fácil, né? Fala um pouquinho disso pra gente, Paty. Só pegar um gancho aí, antes de falar do tratamento, o que acontece? Quando a gente faz avaliação, na maioria das vezes, a musculatura da língua, ela vai estar. Quando a gente dorme, a gente tem um relaxamento da musculatura aí de toda a cavidade oral. Então, língua, a úvula, né, que é conhecida aí como a campainha. Então, a gente tem a parte de trás da língua, ela vai ficar mais relaxada. Então, a tendência é ela ir para ocluir a passagem de ar da cavidade oral. E a úvula, a campainha, vai ficar mais rebaixada. Então, o que acontece? A campainha fica rebaixada e a parte de trás da língua encontra aí com a campainha. Então, com isso, a pessoa está de boca aberta, na maioria das vezes, de barriga para cima na hora de dormir. Esse ar entrando pela boca, entrou, encontra aí esse obstáculo, que é, né, a campainha,
e a parte de trás da língua, e aí tem o barulho, o ruído do ronco. Então, o que, né? A cirurgia. Então, você falou, tem uma cirurgia que pode estar tirando aí a parte da úvula, uma raspagem na parede de trás da parte de trás aí do céu da boca. É claro que a indicação cirúrgica, quem vai fazer é o médico otorrinolaringologista, depende de cada paciente. Realmente já ouvi falar que a retirada aí da parte da úvula, parte posterior aí do céu da boca, não é nada tranquilo. Então, Né? a Então, Sandra está falando aqui que a dela foi retirada da campainha, que a gente chama de úvula, né? E que o pós-operatório foi terrível. Mas valeu a pena aí, porque você terminou com ronco e o seu marido ficou feliz, com certeza, né? Então, um dos tratamentos é essa cirurgia para o ronco. Mas uma coisa que a Sandra coloca aqui pra gente é que ficou meio frouxo. Então, pode ser que a gente tenha uma cirurgia que vai trazer algum tipo de consequência que depois o fonoaudiólogo vai precisar, às vezes, dar um fechamento aí, para ficar 100%, né? é aquela. Só a cirurgia, né? Precisaria aí de um fortalecimento da musculatura. A mesma coisa se a gente pensar em criança, né? Não é toda criança vai tirar adenoide, tirou a amígdala porque respira pela boca. E aí, só o fato de tirar já vai fazer com que ele respire pelo nariz? O ideal aí é essa criança que respira pela boca, tirou o que está obstruindo, é olhar, fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo para que ele, porque ele está respirando pela boca por causa dessa obstrução no nariz, amígdala, adenoide. E aí ele vai continuar respirando muitas das vezes, e é uma respiração que é um hábito. Então é importante, né? Uma cirurgia que seja aí no adulto, né? Que seja no céu da boca ou uma criança, procurar aí uma avaliação fonoaudiológica para ver a necessidade de fazer um fortalecimento de musculatura, trabalhar para que respire realmente pelo nariz. Então, só para a gente entrar no trabalho da fono, para as pessoas entenderem, a fonoaudiologia ela trabalha com essa musculatura que a gente chama de musculatura orofacial. Então, envolve o trabalho da musculatura, né? Vamos colocar assim, da bochecha, dos lábios, da língua, do céu da boca, da laringe. E aí, no caso, quando esse paciente chega para o fonoaudiólogo, o trabalho do fonoaudiólogo é esse trabalho com essa musculatura. Você pode dar um exemplo para a gente de como que essa musculatura pode ser trabalhada? Sim, mas só acrescentar uma coisa aqui, que eu acho que é interessante. A cirurgia, não existe só a cirurgia no céu da boca, né? De fazer essa raspagem e tirar a úvula. Você tem casos, por exemplo, a pessoa ela pode ter o queixo, ela pode ter esse queixo mais para trás, né? Assim, falando para um leigo, tá? Onde a mandíbula ela tá mais para posterior, e aí com isso essa pessoa tem pouco espaço dentro da boca para poder respirar. E aí tem pessoas que precisam de fazer uma cirurgia para avançar, para aumentar o espaço. E esse avanço aí de mandíbula do queixo vai fazer com que a pessoa respire melhor. Então, tem outros tipos de cirurgia, né? Você falou também do desvio de septo, quadros respiratórios. Por isso que é importante fazer uma avaliação com o otorrino, com o dentista para ver. Quanto aos exercícios que você perguntou, então a gente precisa de fazer uma avaliação para ver, né, como é que está aí a musculatura da língua, musculatura, muitas das vezes, né, como eu falei, a parte de trás lá, a campainha, ela está mais rebaixada. Então, a gente vai fazer exercício para fortalecer essa musculatura. A campainha vai ficar, né, a parte de trás lá vai ficar mais elevada, não vai ficar tão relaxada. E a língua também, a parte de trás da língua, ela não ficar tão elevada. Então, o nosso
o objetivo seria abaixar essa parte de trás da língua e elevar o céu da boca. Agora, acabar com o ronco, nós não temos esse poder. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho multidisciplinar. Então, são vários profissionais atuando, né, nesse paciente. Tem uma pergunta aqui do R. Guimarães Carvalho. Ele está perguntando, é possível ronco em pessoas idosas? Se a gente acaba? Se é possível, se existe um tratamento também para o idoso. Sim, existe o tratamento para o idoso, né? Seria o mesmo direcionamento, né? Fazer uma avaliação, ver qual que é a causa, né? Tem alguma obstrução? É só uma musculatura que tá flácida, que precisa de ser fortalecida, mas acabar não. Tanto é que aqueles pacientes que são atendidos, que precisam de fortalecer a musculatura, eles vão precisar de fazer algum exercício sempre. É a mesma coisa. A gente ir numa academia para fortalecer braço. Se eu paro de fazer exercício para fortalecer meu braço, fortalecer minha perna, a musculatura vai perder aí essa força, né? Então, da mesma forma, eu preciso de continuamente fazer exercício para manter o que eu consegui aí na minha musculatura. Patrícia, no caso do idoso, muitas vezes ele não pode ser submetido a uma cirurgia, né? E aí a gente tem alguns aparelhos que podem ser indicados e que eles são importantes, principalmente quando a gente fala da apneia do ronco. Um deles é chamado de CPAP. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Sim, sim. O CPAP é um grande vilão, vamos dizer assim. Por que eu estou falando grande vilão? As pessoas, nossa, eu não quero nem pensar em CPAP. Mas ele não pode ser enxergado dessa forma, né? Porque a gente pode dizer que ele, muitas das vezes, vai salvar vidas, né? Então, assim, tem muita gente que pode falar assim, já tentei usar muito CPAP, mas não consigo. Então, da mesma forma, ele precisa ser bem indicado. Existem tipos diferentes de CPAP. CPAPs que vão, né, ser colocados pelo nariz, CPAP que vai ser colocado pela boca. O que é o CPAP? CPAP é um aparelho que vai ter uma pressão que vai entrar pela cavidade nasal ou pela boca, dependendo do tipo de CPAP. E essa pressão que entra vai fazer com que a musculatura da boca ela não feche. E aí, com essa musculatura não fechando, não vai ter um ronco e não vai ter apneia. É aquela assim, usou o CPAP, dormiu bem, tem uma qualidade de vida no dia seguinte muito boa. Então, e aí, só te cortando aí, vai usar o CPAP, não precisa dar fono? Não. E usando o CPAP, a fono também pode ajudar na musculatura, vai ajudar na efetividade do CPAP. Então, é um trabalho aí que vai ser complementar. Então, o CPAP é um tratamento, vamos colocar assim, e eu conheço muitas pessoas que aderiram ao CPAP, às vezes no início é mais difícil de acostumar, porque é como se você vai dormir com alguma coisa, pode ser uma máscara também, né, Paty? Pegando nariz e boca, então como se eu colocasse aquela máscara que as pessoas fazem a nebulização, aquela inalação. Então, é uma máscara, ela fica mais apertada, ela cobre muitas vezes nariz e boca, mas hoje a gente tem possibilidades. Então, a gente tem a prona nasal, que é um tubinho que coloca pelo nariz, né? E muitas vezes pela boca. Então, a pessoa, muitas vezes essas clínicas, essas lojas que vendem o CPAP, ou que alugam o CPAP, às vezes é interessante a pessoa alugar por um tempo para ver se ela consegue
fazer uma adaptação, né, Paty? E ela pode escolher se é a máscara, se é a prona nasal, se é bucal, para ver como que ela vai se adaptar. E eu conheço algumas pessoas que adaptaram, que não dormem mais sem o CPAP, vão viajar essa colinha carregando o CPAP, mas tem que ver, cada um tem uma questão de adaptação. Então, muitas vezes, para o R. Guimarães Carvalho, que perguntou se é possível acabar com o ronco em pessoa idosa, não é possível, às vezes, acabar com o ronco, mas é possível fazer um tratamento que vai melhorar a qualidade de sono desse paciente idoso. Então, às vezes, ele não pode passar por uma cirurgia, mas ele pode usar o CPAP e fazer um acompanhamento com o fonoaudiólogo para fortalecer a musculatura, porque a gente sabe que a musculatura do idoso vai ficando mais flácida também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pode falar. O CPAP, ele está ficando cada vez menor, está ficando cada vez mais silencioso. Quem faz adaptação até para essa questão aí da quantidade de ar que vai entrar, essa pressão que entra, é o fisioterapeuta. Mais então, um profissional aí na equipe, né? Então, é importante que seja de uma forma adequada, porque não está adaptando, provavelmente não fez um acompanhamento adequado aí com um profissional, né? Não é simplesmente eu comprar e ver. Então, é preciso ter uma indicação adequada e um acompanhamento para que fique mais tranquilo. Porque muitas vezes, né, um fisioterapeuta é quem vai definir essa pressão de ar, vamos colocar assim, que vai entrar pelo CPAP. E às vezes pode estar um fluxo muito grande para aquele paciente que, ao invés de melhorar a qualidade de sono, a pessoa vai ficar extremamente incomodada. E perdeu-se todo o objetivo do uso do CPAP. Ô, Patrícia, a Paula Freire está perguntando aqui se há algo a ser feito para evitar o ronco durante a gestação. Nossa, que pergunta difícil que a Ana Paula me fez. Evitar não, mas ela pode tratar. A gente está falando aqui dos tratamentos, inclusive tem aquele aparelho intrabucal de avanço mandibular que é adaptado pelo dentista, né? Ele joga a mandíbula para frente, não é isso? Abrindo mais esse espaço de via aérea e que pode ser algo que não vai ser tão invasivo durante a gestação. Sim, na verdade, seria interessante fazer uma avaliação para ver, né, se tem aí um aumento de peso por causa da gravidez, né? O que eu vou pesquisar mais, Ana Paula, e te passo. E com o aumento de peso na gravidez, a tendência vai ser dormir de barriga para cima, né? Que já é também, a maioria das pessoas, o ronco vai aparecer nessa posição. Então, eu teria que pesquisar mais para ver aí o que pode ser feito, o que eu posso sugerir. Mas... Só para entender melhor, o que acontece? Quando eu estou de barriga para cima, a minha língua, eu jogo muitas vezes, ela relaxa e a língua cai para trás. E se ela cai para trás, ela diminui o espaço de ar. E aí tem essa obstrução e faz o ronco. Então, muitos pacientes, às vezes, só modificando a postura, ficando de lado, já vai melhorar, porque não tem essa queda da base da língua para trás, né? Isso. Só corrigindo, a Sandra falou que a musculatura dela não era frouxa, era uma musculatura mais fraca e que era antes de operar. Então, melhorou também a questão da musculatura depois que ela fez a cirurgia, né? Deixa eu ver aqui. E a gente falando de posição, é interessante aí falar que a polissonografia, ele também vem para a gente dados da posição que a pessoa está dormindo, né? Apesar da pessoa estar assim, cheia de fios, cheia de aparelhagem para poder identificar os aspectos do sono,
A pessoa pode, enquanto está lá no laboratório de sono, ela vai virar para um lado, vai virar para o outro, vai ficar de barriga para cima. E no exame tem toda essa relação. A gente faz uma análise da polissonografia e aí relaciona. Ah, então o ronco aparece mais na hora que está de barriga para cima, ou quando ele está de lado. Então é mais um dado que a gente tem, e se aquele paciente, você observa que o ronco dele foi só quando ele estava de barriga para cima, a gente tem um tratamento que chama terapia posicional. É fazer uma terapia, aí, por exemplo, colocar uma bolinha de tênis nas costas, que pode ser com uma pochete, já indiquei isso para alguns pacientes. Coloque essa bolinha de tênis, que na hora que a pessoa virar, ficar de barriga para cima, vai incomodar e vai ficar de lado. E aí, com isso, não vai ter o ronco, vai diminuir a chance de roncar. Então, podem ser criadas estratégias para poder minimizar, né? O Sim, ronco. Essa ideia da bolinha de tênis é sensacional, porque isso acaba condicionando a pessoa a ficar deitada mais de lado, né? isso. A Sandra fala aqui também que a netinha dela ronca, mas são as amígdalas que são grandes. Aí o otorrino vai avaliar qual que vai ser o procedimento, se vai aguardar, se faz uma cirurgia. Mas a gente tem que falar que é muito importante essa questão da qualidade do sono. A gente tem visto, principalmente crianças, a questão da respiração bucal, ela traz consequências muito graves. Então, é algo que tem que ser analisado e tratado o mais rápido possível. Antes, os otorrinos aguardavam mais tempo para fazer a cirurgia, mas às vezes esse tempo que você aguarda, ele traz malefícios, porque se a gente parar para pensar, quando eu tenho essa apneia do sono, eu paro de respirar. Então, eu paro de oxigenar o meu cérebro, que é extremamente importante. Eu preciso levar oxigênio do cérebro para garantir um bom funcionamento do cérebro, falando assim. Então, tem que analisar prós e contras, principalmente quando a gente pensa numa cirurgia para criança, né? E aí, além dessa questão toda do sono, né, de interferir aí numa memória, atenção, concentração no dia seguinte, se respira muito pela boca, pode trazer toda uma consequência no crescimento, né? Aí você tem aquela criança que vai ficar com o céu da boca alterado, a gente fala que vai ficar com o céu da boca mais alto, né? O palato mais alto. Pode levar a alteração nos dentes, na arcada dentária. Então, além dessa consequência na qualidade de vida, né, por memória, atenção, concentração, outras consequências aí faciais do desenvolvimento também, que trazem consequências muito grandes aí para essa criança. Então é importante tratar, porque muitas vezes não trata essa questão na primeira infância, vamos colocar assim, e depois pode precisar usar um aparelho ortodôntico, fica com o rosto alongado, uma flacidez que a gente já sabe, para quem trabalha com isso, a gente bate o olho e a gente fala, essa criança é respiradora oral ou respiradora bucal, porque fica bem característico mesmo. Ah, eu não sei se é a Flavinha, não, Silveira Araújo, não sei se é a Flavinha que está dando a dica aqui nas mulheres, ao invés da bolinha de tênis nas costas, o rabo de cavalo alto, que realmente a gente com o rabo à noite incomoda, né? E você acaba, de repente, virando, pode ser uma estratégia muito bacana também, né? Só Bem falando, lembrado. falando Fazer um corte no cabelo, né? é, Obrigada. ó, muita gente, eu tenho que falar o nome de muita gente bacana aqui da área entrando, né? As meninas da nossa turma, Luciana Tonsen, Adriana Guiar, Luciana Marzinetti, temos aqui a Sabrina Savassi, a Ju Haddad também que está entrando, gente que conhece, pode colocar opinião, coloquem aqui perguntas, tá? Andréa Chaves está aqui, estou amando a Fono. Que bom que vocês estão gostando. E quem mais? Deixa eu ver uns nomes
todos aqui, Isabela, Adriana Albano, Marcinha, Fabiola, a Ju, minha prima, a Aline, a grupo de motricidade orofacial, Luísa Cota. Obrigada por estarem prestigiando aqui. A Cris, muito obrigada. E curso da Fonomais, né, Isa? Com a Janaína Mainardi. E, Paty, tem mais alguma coisa que você acha importante fazer essa colocação? Tem um paciente seu muito especial que acabou de entrar aqui na live, devia estar aqui já, um tal de Augusto Moraes, que está fazendo tratamento com você, que a mulher dele falou assim, ou você para de roncar e vai para Patrícia Valente, então nós vamos dormir em quartos separados, né? E aí eu fico perguntando, tá fazendo exercício direitinho todo dia? Porque tem que fazer. E eu acho que o trabalho do fonoaudiólogo é novo, muita gente não conhece, mas ele é de uma importância e ele ajuda muito na atuação, os exercícios, né? E muita gente me pergunta assim, mas Paty, você pode dar um exemplo aqui para a gente agora, para falar assim, ó, eu faço tal exercício com o objetivo da elevação do palato. Só para as pessoas que não conhecem nada terem uma ideia, mas que tipo de exercício que é esse que a fono vai pedir para eu fazer? Bom, a gente falando aí da questão do ronco, né, me veio também que é importante a gente pensar que além dos exercícios que a gente faz, né, que tem essa flacidez na musculatura, você pode ter outras situações que a pessoa está roncando, mas que vai ser temporário. Como? A Ana Paula aí falou da questão da gravidez, né? Você tem o ronco em pessoas que estão com aumento de peso, né? Pessoas depois de ingerir muita bebida alcoólica. Por quê? Ótimo! O Ótimo! o álcool, ele vai trazer um relaxamento maior à musculatura. Então, com esse relaxamento maior da musculatura, de língua, palato, aí a pessoa vai ter a tendência a dormir de boca aberta, aí vai fazer o barulho do ronco, né? E aí, o problema do ronco é que ele vai atrapalhar o companheiro, né? E, às vezes, eu tô roncando, às vezes não é motivo para a pessoa procurar um tratamento, né? Mas se tem um ronco com apneia, aquela parada respiratória durante a noite, aí sim a pessoa vai procurar o tratamento, vai ter uma adesão maior, né, ao tratamento. E o que eu sempre faço com os exercícios, eu procuro colocar no dia a dia. Porque a gente já tem tanta coisa para fazer no dia a dia. Se, por exemplo, nossa, mais uma coisa para eu fazer, mais exercício. Não. Então, você está lá, está dirigindo, está fazendo, está trabalhando, está lendo alguma coisa, é possível fazer os exercícios, né? Para fortalecer a musculatura, para trabalhar aí o que precisa. Claro que vai depender de cada paciente. Então, isso aí eu sempre procuro fazer, porque senão a adesão não é grande, né? E isso aí é muito importante. Se tem uma adesão, se o paciente faz, a chance de sucesso é grande. Não que a gente vá eliminar o ronco. Como eu reforçando aí, a gente não tem esse poder. Tem uma aqui, Carol, que está perguntando, Angélica, se é possível fazer exercícios de forma remota. É sim, Angélica. Hoje pode, né? A gente foi É, autorizado pelo nosso conselho. sim, E eu acho que facilita muito isso, do que ir num consultório. O ideal é você fazer uma avaliação, né? Presencial, isso é extremamente importante, mas a fono pode fazer o acompanhamento aí virtual, né? Fazendo os exercícios. sim. Então, eu tenho não só um paciente, eu estou com alguns pacientes de ronco e apneia e o tratamento está sendo super produtivo com o teleatendimento. Então,
uma modalidade aí que veio para ficar mesmo. Então, é muito. Principalmente o paciente adulto, eu acho que dá muito certo. Paty, só para a gente pensar aqui. Então, o ganho de peso, uma pessoa que era mais magra ganhou peso, isso pode fazer com que ela comece a roncar, e se ela perde o peso, eu posso eliminar esse ronco, certo? E aí, a gente pode pensar em mais um profissional que trabalha aí nessa equipe, né? Um nutricionista que vai estar nos ajudando. E aí, eu sempre questiono com o paciente: como é que está a alimentação? Uhum. Exercício físico. E aí, pensando na alimentação também, a questão do refluxo gastroesofágico, né? Alimentar, Ótimo. dormir depois de uma refeição pesada, isso aí também pode trazer consequências para o sono que não vai ser, né? Que traz a interferência. Então, essa questão de alimentação eu sempre questiono durante o atendimento. Tá, uma pergunta aqui da Fono Neurosingular, um beijo aí para o pessoal do Nordeste. A fono atende em todos os graus de apneia do sono? Todos os graus, não. Por exemplo, se você me falar assim, você falar que só a fono, se você faz o exame de polissonografia e é identificado que tem uma apneia de grau, uma apneia grave, aí vai precisar de um tratamento além da fonoaudiologia, né? Uma apneia grave, um CPAP aí, com certeza seria indicado. O fonoaudiólogo pode atuar? Pode, né? Fortalecendo musculatura, vendo como é que estão as funções, né? De repente aquela pessoa que não mastiga bem, que tem alguma dificuldade para engolir, que também vai interferir aí no quadro de ronco e de apneia. Então, tem que avaliar cada caso para ver quais os profissionais que seriam indicados. Tá. O Augusto Moraes 77 está falando que Paty vai me curar, mas a Nossa, gente já fala assim, a cura é algo mais complexo, né, Patrícia? Pelo que a sim, gente está conversando aqui. A gente pode observar uma melhora muito satisfatória do quadro, mas não adianta só o exercício. Muitas vezes é associação de tratamentos. Então, às vezes vai vir a cirurgia, que por si só pode trazer uma melhora do quadro, muitas vezes não, pode requerer o tratamento da fono, mas a gente pode ter o CPAP mais a fono, a gente pode ter o nutricionista aí atuando com uma dieta, né, para esse paciente, mais a ajuda da fono. Então, é um tratamento multidisciplinar. E tá falando sim. aqui que você é show, tá? Obrigada. Que mais, gente, que vocês querem Ó, saber? Que vocês... lembrando, Porque a gente está acabando, o tempo voou. ó, A gente já vai ter que lem... encerrar essa Ai, live, meu Deus. Paty. Ó, Senão ela encerra aqui com a gente. lembrando que eu já atendi pacientes de ronco que eram muito magros. Então, não é só o gordo que é roncador, tá? Então, a Uhum. gente não pode ter essa associação. E aí, lembrar uma coisa, Carol, que existe o que a gente fala que é higiene do sono. Agora que a gente está nesse momento de estar mais em casa, né, precisar de ficar recolhido, tomar muito cuidado, porque é muita televisão, é muito celular, é muito tablet, é muito computador, e aí a gente está sendo super estimulado. Esses dias eu precisei de reforçar com uma paciente que nem eu não trato ela por causa de ronco e apneia, mas ela estava com uma qualidade de sono ruim. E aí eu reforcei junto com o médico dela, que ela foi no neurologista por causa de queixa de sono. E aí antes de dormir, ficar um tempo, uma meia hora, uma hora antes de dormir, ficar mais tranquilo, sem estar com muito estímulo, televisão, celular, tablet, feito eu falei, alimentação mais leve, tentar deixar os problemas fora da cama,
tá? Então, é o que a gente chama de higiene do sono. E é super importante para ter uma qualidade do sono bom, para dormir bem. Uhum. Paty, vou fazer o seguinte, vou deixar seu contato, tá? Quem quiser pode buscar pela Patrícia no @fono Patrícia Valente, que é o endereço dela do Instagram. E qualquer dúvida, a Patrícia está se colocando à disposição. Vocês podem mandar para a gente pela Fonomais, ou então seguir a Patrícia, fazer as perguntas para ela. E ela está super disponível. Eu já vou te agradecer muito. Eu acho que é um assunto super bacana, que é de interesse da população. E a gente, na Fonomais, a gente está trazendo algumas lives para a população. Então, a gente tem live que é direcionado para o fonoaudiólogo e tem a live que é direcionada para a população, para trazer para a população conhecimento de uma forma geral. Com certeza, gente. Eu estou vendo aqui o pessoal colocando coraçãozinho, agradecendo. Acho que foi muito esclarecedora. Foi muito pouco tempo, porque é muita coisa para poder falar. Com Mas eu certeza. acho que fica aqui, hashtag fica a dica. Tem como melhorar, em primeiro lugar. É grave, traz consequências graves, então a gente precisa do tratamento, tá? Sim. A Não questão do deixe. trabalho multiprofissional, que a gente esqueceu aqui do gastroenterologista, que vai atuar muitas vezes com refluxo. Então, são vários profissionais para atuar nessa Psicólogo. questão psico, do ronco e da apneia, e que não é brincadeira, gente. É Não. grave, pode causar a morte súbita de uma pessoa durante o sono. Então, não dá para ficar brincando com isso. Na criança, a gente já viu consequências graves relacionadas ao crescimento dessa criança. Está interferindo, como eu falei, tem um trabalho aqui dos cardiologistas pesquisando a questão da apneia do sono, né, da respiração bucal nas crianças. Então, não é brincadeira. A nossa live vai ficar gravada no IGTV e no YouTube também. A gente tem a nossa página lá no YouTube. Podem seguir. Para a gente transmitir ao vivo, a gente precisa de mais seguidores. Então, convido vocês a seguirem a gente também no YouTube para que a gente possa trazer mais informação para a população de uma forma geral. Quem não conseguiu assistir agora, sexta-feira, tem muita gente para uma sexta-feira, 8h30 da noite, está aqui ligadinho na nossa live. Vai ficar Obrigada. gravado, então passem para os familiares. É importante a gente tratar, é importante a gente conhecer o que é o ronco. Não é só o incômodo do seu parceiro. Isso é o mínimo que o ronco e a apneia podem trazer, né? Eu brinquei aqui no início da live, falei, é um destrói, acaba com o casamento, deixa todo mundo mal-humorado, porque o que ronca não dorme, e o que dorme com o que ronca também não dorme. Então, isso é complicado, mas vai muito além do que isso, tá? Já tá dando um sinalzinho aqui para mim que a nossa live está acabando. Ó, muito obrigada. A gente Eu que agradece sua agradeço. super disponibilidade. A gente sabe que hoje tem profissionais que fazem uma pós-graduação direcionada para isso. Então, o assunto é tão importante que não basta só fazer a fono, só ser otorrino, só ser dentista. Não, existe uma pós-graduação multiprofissional que é o estudo do sono. Então, a Patrícia é uma dessas pessoas que é referência no assunto e que está dando o tempo dela aqui para poder esclarecer todas as dúvidas, tá? Obrigada, Tem gente Carol. que já vai levar o parente para consulta e pode levar porque é muito importante a gente tratar com um especialista, porque ele vai saber te direcionar melhor para o problema, tá bom? Sim. Gente, muito, muito, muito obrigada. E eu aguardo vocês na nossa próxima live e que traga mais informações para vocês e para a população de uma forma geral. Paty, deixa o seu recadinho que a gente ainda tem um minutinho. Obrigada mais uma vez pelo convite. Como você disse, eu estou estudando, estou, né, fazendo cursos, porque a minha intenção é fazer a prova de certificação na área do sono.
E aí, né, precisa de estudar muito, porque tem várias questões que se relacionam, não é só simplesmente melhorar a mobilidade de língua, baixar a língua, levantar o céu da boca, né? Vai muito além disso, a gente precisa de ter